Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito do louvor, especialmente do grupo de louvor. A palavra do Senhor diz assim em Romanos 10:14, e como ouvirão se não há quem pregue? Muito bem. Eu quero comentar um pouco e refletir com vocês a respeito do caminho e o tempo que o louvor tem tomado no serviço do culto. Eu moro aqui na América e todo esse movimento começou aqui. Existe um ditado aqui que as pessoas dizem assim: tudo que existe de bom no mundo hoje foi criado aqui, foi inventado aqui. E tudo também que não presta no mundo também foi criado aqui. Nós temos que ter sabedoria e saber reter o que é bom e desprezar o que não presta. Lamentavelmente, eu tenho observado que na América do Sul, na África, principalmente na África e na América do Sul, agora também um pouco na Ásia, as pessoas têm copiado tudo, completamente tudo, o que os americanos fazem com relação ao Evangelho hoje. O modelo correto de você pastorear uma igreja, o momento correto de você dirigir um culto, o momento correto de você adorar a Deus, tem que ser o modelo americano. E isso nós sabemos que está completamente errado. Se você pensa assim, meu amigo, e você tem copiado essas ideias, você está equivocado. Observa uma coisa. A palavra do Senhor, ela é bem clara. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A pessoa, ela não vai se converter a Cristo, ela não vai se arrepender com medo de ir para o inferno, ela não vai se arrepender dos seus pecados ouvindo uma canção. Você concorda comigo? Eu penso que não. A pessoa, ela vai se arrepender dos seus pecados ouvindo a genuína palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Não há outro caminho. Observa que Pedro e João, quando eles saíam para anunciar a palavra de Deus, em Atos, quando Pedro pregou a palavra do Senhor, aquelas pessoas, elas, no final do discurso, elas disseram assim: mas o que faremos então, irmãos? Aquelas pessoas, eles estavam arrependidos. Naquele momento, elas sabiam que se morressem naquele momento, elas iam para o inferno. E que elas precisavam, necessitavam de Cristo. Pedro, inspirado através do Espírito Santo, ele continua o seu discurso e ensina aquelas pessoas a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele pregou a palavra. Jesus diz assim: vós sois meus amigos, em João, se vocês obedecerem, observarem o que eu vos mando. Os apóstolos, eles observavam com muito cuidado e com muito temor os ensinamentos de Cristo. Esse movimento de louvor, essa coisa toda, começou aqui na América. O americano, ele é muito inteligente, ele tem muita ideia. Ideia para coisa boa, ideia para coisa ruim. Como eu disse no início, nós temos que ficar com as coisas boas e dispensar as coisas ruins. Hoje você vai em uma igreja para poder participar do culto
e você, praticamente, você não ouve a palavra. Você ouve músicas, canções. Deixando bem claro aqui que eu não sou contra a música. Eu amo a música. Quem é contra o louvor é o diabo. Salmos diz que nós devemos e podemos adorar a Deus com cânticos, com todos os instrumentos, com palmas, júbilos, com alegria. Isso é maravilhoso, Deus se agrada disso. Agora, o mais importante de tudo é o ensino da palavra. O louvor no serviço do culto, ele não pode tomar o lugar do ensino da palavra. A 85 milhas aqui da minha casa, a mais ou menos 2 horas de carro, fica a cidade de Northampton. Essa pequena cidade aqui no estado de Massachusetts, havia um pastor por nome Jonathan Edwards. As pessoas do meio cristão, evangélico, eles conhecem bem esse homem. Esse pastor, ele era uma pessoa que ele ensinava a palavra. Naquela época, os sermões desse pastor duravam 2, 3, 4 horas no domingo. Quando encerrava-se o culto, as pessoas queriam mais. Não música, mesmo porque naquela época não existia energia elétrica. Eu não estou dizendo que a congregação onde ele era pastor não havia cânticos, com certeza sim. Mas as pessoas não ficavam ali para ouvir música, para ficar dançando. Não, elas ficavam ali porque elas estavam desejosas de ouvir a palavra. E na semana seguinte, terça, quarta-feira, esses membros da sua congregação, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu lidar com as pessoas viam uma grande transformação. Vocês entendem? As pessoas viam uma transformação de vida enorme e perguntavam, mas o que está acontecendo com você? O que é que você está fazendo? E eles eram claros, eu agora conheço Jesus. Eu estava perdido e agora eu estou salvo. Eles estudavam a palavra. Eles caminhavam com Cristo em oração, em aprendizado da leitura da palavra. O pastor Jonathan, ele não usou uma estratégia de atrair as pessoas através do louvor. Ele não montou na sua igreja um grupo de louvor. Mais uma vez, eu não sou contra o louvor. O que eu quero deixar bem claro aqui e refletir com vocês é a respeito dessa formação que está acontecendo hoje em dia do grupo de louvor. Essas pessoas, elas estão tomando lugar no púlpito e na programação da igreja. Se não houver um grupo de louvor hoje com grandes instrumentos, pessoas habilitadas a desempenhar ali uma linda canção, o culto não foi satisfatório. Porque deixou a desejar nas canções. Mas e a palavra? Observa que Saulo e Barnabé, quando eles foram solicitados pelo procônsul, eles foram convidados para poder levar a palavra. O procônsul queria ouvir a palavra. Ele não queria ouvir uma música. Ele não queria ouvir uma canção. Ele não queria ouvir Paulo tocar um instrumento, Barnabé. Não, ele queria ouvir a palavra. Cornélio, o centurião Cornélio, quando Pedro foi até a sua casa, certo? Quando o anjo apareceu para Cornélio, vocês conhecem bem a história, e Cornélio enviou 2 dos seus servos, juntamente com um soldado, para chamar Pedro na casa de Simão, o curtidor, tá certo? Pedro foi até a casa de Cornélio para poder levar a palavra. Quando ele entra na casa, Cornélio recebe ele, certo? E ele entra e traz a palavra. A palavra. Ele não foi ali para, mais uma vez, desempenhar um show. Ele foi ali para levar a palavra. Eles queriam ouvir a palavra, não a música. Ok? Muito bem. O louvor, lógico que ele tem uma importância no culto. As pessoas dizem que o louvor
ela introduz, ela leva, ela faz uma abertura para poder apaziguar os corações e levar a pessoa em uma sensação de adoração a Deus, para que quando o pastor trouxer a palavra, o coração já esteja mais ambientado para poder receber a palavra. E isso é uma grandíssima besteira, bobagem. Se você pensa assim, lamentavelmente você está equivocado. Você sai da sua casa em adoração a Deus. Você trabalha em adoração a Deus. No seu dia a dia é um dia de louvor a Deus. Você não precisa de ir para um determinado lugar, numa hora, tá certo? Num local pré-estabelecido para você louvar a Deus. Se você pensa assim, alguma coisa está errada aí. A palavra de Deus no serviço do culto é a coisa principal. Nada pode substituir a palavra. A palavra tem que ser o assunto principal. E o pastor tem que saber disso. O que acontece hoje em dia? Por falta de sabedoria e por obediência aos ensinamentos, a cópia do modelo norte-americano, culmina nesse desastre. Veja bem, o americano ele tem muita ideia, ele é muito inteligente. Há um certo tempo atrás, ele observou que as pessoas que participavam desses cultos, os protestantes, os cristãos, os seus músicos, eles não bebiam, não fumavam, iam para a cama cedo, tinham disciplina. Logo então, eles disseram assim, poxa vida, se eu faço um compromisso com essa pessoa, ele vai cumprir o compromisso. A voz é linda, eles são pessoas obedientes, e começaram a convidar essas pessoas para poder fazer uma apresentação, gravar um disco, eu quero a sua participação aqui, por favor. E de repente lá você vai levar a palavra do Deus que você crê, vai ser muito bom para todo mundo. E você vai ganhar um bom dinheiro. Isso há muito tempo atrás. A pessoa, ingenuinamente, eu não sei, eu quero acreditar que isso seja de forma ingênua, ela sai da congregação e vai participar de uma gravação, ou às vezes emprestando a sua voz, o outro vai emprestar o seu dom, o seu talento musical, através de um instrumento, ok? E a proposta vai aumentando, os trabalhos vão crescendo, e logo essa pessoa se vê envolvida, completamente envolvida, na música secular. Foi o que aconteceu. Um exemplo bem claro. A Aretha Franklin, ela, filha de um pastor batista aqui no sul, tá certo? O pai pastor, ela cantava lá na frente, um talento maravilhoso, uma voz linda, uma pessoa que tem realmente um talento musical, um dom de Deus. A música secular, o mundo, vendo aquilo, observando, fez proposta para o pai. O pai pegou a menina e emprestou para a música secular. Deu no que deu. Ela se tornou uma grande estrela da música mundial norte-americana. Todo mundo aqui conhece essa senhora. Só que, lamentavelmente, ela saiu da igreja. Casou-se várias vezes, se divorciou. Eu não sei como é que está a vida dela hoje. Por misericórdia, Deus tomara que ela tenha retornado ao Senhor. Mas até onde eu sei, a coisa não estava boa. A Whitney Houston, em New Jersey, a mesma coisa. A mesma coisa. Um talento incrível, mocinha, criada na igreja. Cantava no coral, depois começou a fazer solo na igreja, né? A música secular, o mundo viu, fez uma proposta financeira muito boa, ela abandonou e caiu no mundo. Deu no que deu. O Elvis, a mesma coisa. Não deu certo. Essas pessoas ganham muito dinheiro e perdem a sua alma. Terminam muito mal. Agora eu te falo uma coisa para você. Você acha que o Pavarotti, eu estou falando de cantor, de verdade, o Plácido Domingos, o José Carreiras, o Caruso e tantos cantores que nós conhecemos,
Essas pessoas, Deus criou esses talentos para eles cantarem para o mundo, para eles louvar o diabo? Não. Para eles obterem a glória para eles receberem os aplausos agradecidos e receberem cachês milionários, se tornarem pessoas multimilionárias, morarem em castelos. Foi para isso que Deus deu esse talento? Não, não foi. Deus deu esse talento para eles louvarem a Deus. Por exemplo, um pássaro, ele canta para o ímpio e canta para o justo. O pássaro que Deus criou, ele não canta somente para o justo. Não, eu não sou contra um cantor, como por exemplo o falecido Pavarotti, participar de concertos, cantar maravilhosamente para o mundo. Ele tem que divulgar mesmo esse talento dele para o mundo todo. E foi assim que ele fez. Mas na hora de receber os aplausos, ele sempre deveria ter dirigido toda a honra e glória a Deus, coisa que ele nunca fez e ninguém faz. Você, quando se torna uma grande estrela, um artista um famoso, multimilionário, quando as pessoas te aplaudem, pedem bis, você fica cheio, você estufa o peito, fica satisfeito, contente, e você recebe a honra e a glória para você, coisa que Deus abomina completamente. A palavra do Senhor condena isso, não sou eu. Tá certo? E outra coisa, eu não estou aqui para explicar o que é o louvor. Seria muita tolice da minha parte. Eu não tenho essa capacidade. E também não tenho procuração de Deus para dizer do que Deus gosta ou do que Deus não gosta. Nós estamos apenas aqui comentando, compartilhando com vocês, de uma pessoa que mora aqui na América e tem visto coisas que por exemplo, o Brasil e a América do Sul, a África, a Ásia e alguns países da Europa têm copiado do sistema norte-americano e que aqui não está dando certo. E isso aí no futuro não vai dar certo nesses países que estão copiando. Então é uma coisa que já não deu certo aqui. Correto? Ok. O tempo se passou, o pastor Jonathan Edward faleceu, já está com o Senhor na eternidade. Os seus membros também, a mesma coisa. A cidade de North Hamilton, hoje não é mais aquela cidade. Não é mais aquela cidade onde as pessoas estavam ali ouvindo a palavra, interessadas em ouvir a palavra de Deus. Não. Tem uma história, eu não vivi nessa época, eu não sei, eu vou repetir o que as pessoas falam. Que quase 100% da cidade se tornou cristã. Em Nínive, a mesma coisa. Quando Jonatas foi mandado por Deus, teimoso, mas foi, toda a cidade ouviu a palavra. Jonas pregou a palavra. Jonas não foi lá para poder dar um concerto, cantar, mostrar o seu talento musical. Não, ele foi lá para ensinar a palavra do Senhor. Correto? E qual é a importância da música no culto? Muita importância. Muita importância. Por exemplo, se você, pastor, tem aí na sua congregação um irmão, uma irmã, ou vários irmãos e várias irmãs, isso pode acontecer. E glória a Deus por isso. Que tem um talento musical, tanto na voz ou instrumental, você deve usar essas pessoas para poder participar do culto. Com certeza. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Com certeza. O que o Senhor não pode permitir é que essas pessoas tomem conta do serviço do culto. Porque o que está acontecendo hoje em dia é o seguinte: as pessoas que não são salvas, elas vão para as igrejas para ouvir música. Ouvir música. E as pessoas que estão lá cantando, elas não estão ali adorando a Deus, elas estão ali fazendo uma apresentação musical. Ah, mas como é que você sabe disso? Lógico que eu sei disso. Com toda certeza. Porque, do contrário, não haveria todo esse investimento que há nessas pessoas. Por exemplo, se o senhor, eu quero fazer um convite. Se o senhor, um desafio, aliás, se o senhor acredita tanto nisso, que o louvor ele é uma coisa muito importante, eu digo o grupo de louvor, tá certo? Essa panelinha, esse agrupamento de pessoas que se separam do corpo e se dizem ter talento e que essas pessoas são indispensáveis no serviço do culto. Eu quero fazer uma proposta para o senhor. Convide essas pessoas, essas mesmas pessoas que participam do louvor, para dedicarem o mesmo tempo que elas dedicam,
durante a semana e final de semana, nos ensaios e nas apresentações, para agora orarem a Deus, estudar a palavra, não mais cantar e nem tocar, tá certo? Agora, o senhor coloca aí um período, um prazo de mais ou menos 1 ano, que não seja menos do que 1 ano, porque senão não funciona. Um período de 1 ano e dê férias coletivas para o seu grupo de louvor. Fala assim, olha gente, agora eu quero que vocês venham para o espaço físico da igreja, ok? Para o prédio, e que vocês vão de joelho no chão, se dedicarem em oração, intercessão, em estudo da palavra, correto? Por um período de 1 ano. Eu vou dar o resultado para o senhor aqui, pastor. O senhor sabe o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão abandonar a sua igreja e vão procurar uma outra igreja. Para lá, elas se apresentarem. Porque eles não são salvos. Essas pessoas não são salvas, pastor. Eles se consideram artistas, talentosos. Eles precisam de um palco, de um lugar para se apresentarem. O senhor está me entendendo? É assim que é. Aí o que vai acontecer? Se nesse período de 1 ano eles aceitarem o desafio, com toda certeza, a grande maioria vai sair. Esses que vão sair ou vão ficar no banco, o senhor pode pensar assim, mas nossa, eles vão cair no mundo. Não se preocupa com isso, eles já estão no mundo. Eles consideram a sua igreja como um clube, um lugar que eles possam se apresentar, porque eles são péssimos músicos, são péssimos cantores. O desejo deles de verdade era cantar no mundo. Mas o senhor acha que um empresário, uma gravadora vai investir num fracassado desse? Não vai. Então ele fica lá com essa música chata, aborrecendo o senhor e a congregação, cantando a mesma música que ele diz que compõe ou copia lá de alguém, repetindo essa porcaria por durante meses. Aí entra um outro ritmo, um outro modelo, uma outra música, e eles ficam cantando essas músicas chatas. Eles vão cair no mundo porque eles não são salvos. Agora, veja bem, aquelas pessoas que ficarem, que permanecerem, porque existem pessoas de Deus nesses movimentos, com certeza. O que vai acontecer? O Senhor vai ganhar com isso. A congregação, o corpo todo vai ganhar com isso. A obra do Senhor vai ganhar, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor busca Deus, quando o Senhor se coloca a orar, quando o Senhor se coloca a estudar a sua palavra, a meditar na palavra, Deus abençoa. Deus vai trazer novas pessoas para a sua igreja. E o corpo vai crescer. Agora, se a congregação ficar triste com isso e não concordar com o Senhor e todo mundo sair, por exemplo, o senhor é pastor aí de uma igreja onde tem, por exemplo, 20 membros, 50, 100, 200, não sei. Isso não importa. Se permanecer somente 5, por exemplo, o senhor conta. Sua esposa, se o senhor é casado, 2. Seu filho, 3. E permanecer mais 1 ou 2 membros, está excelente. A sua congregação é grande, 5 pessoas, está ótimo. Porque Jesus diz assim, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ué, então quer dizer que a igreja do Senhor, para ser de verdade, para ser boa, ela tem que ter 500 pessoas? Não, isso não significa nada. Por exemplo, aqui na América, tem uma congregação aonde congregam nesse mesmo prédio, nesse mesmo lugar. Eu não estou dizendo várias congregações, estou dizendo uma congregação. Nesse mesmo local, nesse mesmo espaço físico, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. A receita, o faturamento anual em dinheiro, em dólar, dessa igreja é 70 milhões de dólares. E isso é o que eles falam. Agora, isso aí o senhor sabe. Quando fala 70, o senhor pode colocar o dobro. Mas eu digo assim, 70 milhões de dólares por ano é o faturamento anual. É muito dinheiro, é muita gente. Aí o senhor pode pensar assim, nossa, que maravilha se eu fosse pastor de uma igreja dessa. Que sonho, que... Oh, Deus maravilhoso, Deus está operando coisa nenhuma. Mentira do diabo. O senhor sabe qual é a pregação nos domingos lá? 99,9% é sobre motivação. Você vai vencer, você é vencedor, você é inteligente, você é bonita, você é valoroso, as muralhas vão cair, você vai conseguir, você vai ter uma casa boa, um carro bom, seus filhos vão para a universidade, para a melhor universidade, mesmo sendo burro, não estudando nada, eles vão para Harvard,
conversa, mentira, isso é tudo mentira. Tudo conversa para poder enganar as pessoas. Mas por que isso acontece? Porque esse pastor não é pastor. Ele não acredita em Deus, ele não acredita no diabo, ele não acredita em fé, ele não acredita em nada disso. Ele é um empresário, ele é um empreendedor e usa as pessoas, certo? Para poder fazer o movimento. Certamente ele é um fracassado profissionalmente, porque as pessoas, o senhor pode observar uma coisa, eles fracassaram na vida profissional. Eles não têm talento nenhum. Eles não trabalham com as mãos, eles não pegam no pesado. Eles são pessoas idiotas. Mas, o que eles fazem? Por aqui, nesse país, na América, essas igrejas, a igreja aqui, ela é isenta do imposto de renda, eles abrem uma porta e começam a falar na cabeça das pessoas, e logo já tem um programa de rádio, logo depois um programa de televisão, e escrevem um livro, e aí se tornam famosíssimas e muita publicidade em cima, como a Coca-Cola, é publicidade. E aí as pessoas começam a se aglomerar num lugar só. Mas palavra de Deus mesmo não tem. É um verdadeiro desastre. Agora o Senhor não queira copiar uma coisa dessa de maneira alguma. O Senhor fique com a palavra de Deus. O Senhor permaneça com a palavra. Porque Jesus disse que não seria fácil. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Paulo, por exemplo, vou dar um exemplo. Paulo, quando ele saía em uma viagem missionária, quando ele voltava como? Ele voltava com um microfone, lógico, naquela época não existia isso. Mas um exemplo, se fosse hoje, ele voltaria com um microfone, com alto-falante, com equipamento moderno de eletrônico, para poder, olha, escuta, eu vim trazer para vocês aqui o melhor que existe na música, para você fazer uma apresentação. Não, Paulo, ele voltava com as costas, com os braços todo arrebentado, de levar chicotada, de apanhar na cara, de levar pancada por causa da palavra. Tá certo? Imagina o Senhor hoje, o apóstolo Paulo, Pedro, aquela paciência que ele tinha, Barnabé, Estevão, todos os apóstolos, chegando assim, depois de uma viagem missionária, entrando na sua congregação e olhando assim para cima. Nossa, que iluminação, que jogo de luz, que pirotecnia. Nossa, como é bonito seus instrumentos, tudo coisa boa. Fender, nossa, que maravilha. Afiação, tudo aqui muito organizado. Tá de parabéns, pastor, é assim mesmo. O Espírito Santo está agindo. Que miséria. Não, senhor. Paulo, se estivesse aqui hoje, a sua palavra que ele deixou através que Deus deu para ele, permanece hoje. Ele ensina completamente o contrário. É para que nós prossigamos na fé genuína em Cristo Jesus, porque o Senhor em breve vem. E ele pregaria a cruz de Cristo. Ele não pregaria essa besteira, esse engano, essa mentira que esses grupos de louvor cantam hoje em dia. Que Deus vai te dar uma coisa boa, que você é esperto, que você vai vencer. Nada disso. Mentira. A nossa pátria não é aqui. Esse mundo aqui não nos pertence. Em breve Jesus voltará e vai levar o seu povo desse lugar miserável. Eu moro no país mais potente do mundo, no estado onde tem as melhores universidades do mundo, certo? Os melhores hospitais. O povo aqui vive em aflição. Eles não têm paz. Não tem paz. Tem paz sim, tomando 10, 15 comprimidos por dia, para o cara dormir. Tá certo? Essa não é a paz que Cristo prometeu dar. Tá certo? Mas essa é a paz que o mundo dá. Entendeu? É a ciência, é a educação, tecnologia. Entendeu? Então é isso aí, que eles têm aqui, mas não tem paz, a paz de Cristo. Então o Senhor deve ensinar a palavra simples, a palavra de Deus, a genuína palavra. Jesus veio, morreu no meu lugar, no seu lugar, foi morto, ressuscitou, está vivo hoje, à direita do Pai, e intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, em breve ele vai voltar para levar a sua igreja. É isso que o Senhor tem que ensinar. E que existe um inferno. E que se a pessoa não crê em Cristo, ela já está no inferno. Mas o Senhor, como é um pastor pipoca, o que é que o Senhor faz? O Senhor pega e cata um monte de jovem e coloca para poder ensaiar. Vamos ensaiar. E fica lá ensaiando. E canta uma música, e canta outra. E no culto canta
8 canções, aquelas músicas chatas, repito mais uma vez. E aí, 70% do serviço do culto no domingo fica com o grupo de louvor. Com aquele mantra, aquela repetição. Ou às vezes canta 2 músicas, mas demora 1 hora. Porque fica repetindo e aleluia, aleluia, aleluia. Isso é besteira, isso é perca de tempo. Disse aleluia uma vez, tá bom demais. Aí, outro assunto. Vamos, outro assunto. Aí acontece o quê? 70% do culto é canção, o senhor fica com 30%. Nesse 30% o senhor traz uma palavrinha ali de 15 minutos, porque o senhor é um pastor banana, né? Um comedor de pipoca. E aí o senhor faz aí vamos orar agora para a irmã, dar os avisos, vamos interceder para o irmão, e os visitantes, e blá, 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 blá. Acabou o culto, o senhor cruza o bração e recebe o seu salário no mês garantido. Na segunda-feira o senhor pergunta para um membro da igreja qual foi a carta que o pastor pregou, qual foi o livro, né, o capítulo, o versículo, a respeito de que o pastor falou. Ah, não sei. Eu só sei dizer uma coisa. A pizza estava uma delícia. O bolo que a irmã levou lá, delicioso. E a pipoca, nossa, comer muita pipoca, que vergonha, que tristeza. O senhor vai pagar caro por isso, pastor. Fique sabendo disso, porque o senhor não é pastor. O senhor é um enganador. Agora, se o senhor é um pastor de verdade, aceita o meu conselho. Eu moro, mais uma vez, num lugar aonde eles já fizeram isso e continuam fazendo, e isso não deu certo. As igrejas aqui estão fechando as portas. Igrejas históricas. Batista, metodista, presbiteriana, tá certo? Os puritanos. Esse pessoal aqui estão alugando os seus prédios, né, físicos, seu espaço físico, os templos, para outras denominações que vêm da Ásia, da América do Sul, no caso o Brasil, por exemplo, da América Central, da África, alugando seus prédios para outras congregações, outras denominações completamente diferentes daquilo que eles ensinam, ou ensinavam no passado, para poder ajudar no dinheiro, para poder pagar a manutenção do prédio, porque são prédios antigos com mais de 100 anos, 150 anos, 200 anos um prédio. A manutenção, a mão de obra é muito cara, precisa de dinheiro. Então eles alugam para poder ajudar na manutenção do prédio. Porque a igreja aqui, o prédio, eu digo assim, o espaço físico, não a igreja, o prédio, ela é feita com pedra, né? Pedra grande, pedra pequena. E o senhor imagina, aqui eu moro numa região que faz muito frio. Chega aqui fazer 30 graus abaixo de zero, 35 graus. Como é que a pessoa pessoa de idade, idoso, mulher com criança pequena, mulher grávida, vai para um lugar desse se o prédio não estiver bem aquecido? No mínimo tem que aquecer um dia antes. E a energia elétrica aqui é muito cara, aqui é tudo na base do gás. O aquecimento aqui é gás, fica muito caro. E tem lá uma meia dúzia de membros, num prédio que cabe 800 pessoas, não é isso? 600 pessoas, até mais às vezes. O que eles fazem? Eles precisam de aquecer o prédio todo. Aí custa caro, então eles precisam alugar esses espaços para outras denominações. Uma tristeza, lamentavelmente. Porque alguém um dia teve a ideia idiota de construir uma coisa enorme, não investiu em missões local, tá certo? Não evangelizou a cidade, como fez Jonathan Edwards, não evangelizou a cidade, os membros foram morrendo, e acabou. Tem lá um pouquinho de gente idoso, que quando partir também, eu não sei o que vai acontecer. Uns já estão vendendo os prédios. Vendendo, né, por um preço barato, porque não tem como. E não pode demolir o prédio, porque é um prédio histórico. Tá certo? Aí aquilo fica fechado, fica muito triste, lamentavelmente. Não foi isso que Deus ensinou. Ok. E qual é o resultado de uma igreja que investe nesse negócio de grupo de louvor? Investe, eu digo assim, em querer mostrar o seu grupo de louvor. O resultado é o seguinte: essas pessoas, os membros, eles querem se tornar artistas, estrelas, não é isso? Estrelas, cantores profissionais. Eles não estão ali para louvar a Deus. Nunca estiveram. Nunca. Na primeira proposta que o mundo fizer, se algum deles tiver talento, eu vou te oferecer tanto de dinheiro, eles vão cair fora. Mas sabe por que estão ali? Porque não tem talento, porque são fracassados. Agora,
Os que têm um pouquinho de talento, que o mundo chama, eles voltam para vender essas misérias, esse CD nojento, dentro das igrejas. E ainda tem gente que compra essa porcaria e alimenta essa nojeira. Olha, se você tem talento, meu amigo, de verdade, talento verdadeiro, musical, né? Você louve a Deus. Eu tenho certeza que dentro das igrejas existem pessoas que cantam melhor do que o Pavarotti cantava. E essas pessoas se contêm, elas ficam caladas, elas são pessoas humildes, elas não querem ali soltar o seu vozeirão para poder humilhar os irmãos. Não. Outros tocam, que é uma maravilha, poderiam tocar aí com bandas famosíssimas, mas estão ali com o seu instrumento, humildemente, para não envergonhar o coitado do irmão que não consegue acompanhar ele. Mas eles querem permanecer ali com o povo unido, em humildade, servindo a Deus. Isso é maravilhoso, isso é bondade de Deus. Agora, você que não tem talento, e você sabe que você não tem talento, você sabe. Se você quer cantar, vai cantar no meio do mato. Vai numa mata, mas bem longe, que passarinho vai se aterrorizar. Vai lá e canta. Canta no banheiro da sua casa, liga o chuveiro bem alto, dá descarga, liga a torneira da pia, liga tudo. Porque tua mulher ou teu esposo não merece ouvir essa nojeira de música que você canta. Você não sabe cantar coisa nenhuma. Tudo conversa fiada. Então, lamentavelmente, é isso que acontece. Agora, o que a Bíblia diz a respeito do grupo de louvor? Não é a respeito do louvor. Do grupo de louvor, com essa formação que tem hoje em dia. Desses espetáculos, esses shows que existem hoje dentro da igreja. Fumaça, luzes, e uma coisa absurda. O que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz. Eu tenho uma Bíblia aqui, eu uso há 20 anos, a mesma Bíblia. Ó, tá bem surrada. Bem surrada. O que a Bíblia diz a respeito do louvor? Nada. Do grupo de louvor, ela não diz nada. Ela fala a respeito do louvor, mas não fala do grupo de louvor. Ela não diz nada. Não diz nada. Porque isso não existe. Nunca existiu. Existe na cabeça perversa de gente que não conhece a palavra e fica colocando isso dentro das congregações para poder atrapalhar o culto. Agora, se o senhor tem realmente uma vontade de servir a Deus, estude a palavra. Eu sei que o senhor foi ensinado errado. O senhor aprendeu errado. Mas ainda é tempo. Estude a palavra, meu amigo pastor. Estude a palavra. Convoque os jovens e as senhoras, os senhores que participam do coral, para meditarem na palavra, para orar a Deus. Porque é somente assim que vai acontecer das pessoas da sua cidade se tornarem salvas, procurarem. Porque o resultado é pelo fruto, é pela transformação. Não é pelo que as pessoas veem no seu prédio, na apresentação, no show musical. Isso tudo vai passar, isso vai acabar. Como acabou aqui na América. Os espetáculos aqui continuam nas igrejas grandes, mas é tudo fumaça. Isso tudo passa. Mas a palavra permanece. A palavra não passa. Por exemplo, qual foi o dia que o senhor viu pela manhã, ou ao sol do meio-dia, ou à tarde, 2 sol no céu? Nunca. Só existe um. Um sol. Deus criou um, continua um. À noite, 2 luas? Não. É uma lua até hoje. Não tem 2 luas. Deus não fez as coisas bem feitas. Ele fez tudo perfeito. A sua palavra é perfeita. Jesus vai voltar, em breve voltará. Tá certo? E essa bagunça de prédio e essas coisas, isso vai ficar tudo aqui. E Deus não se importa com isso. O que Deus está preocupado é se o Senhor está anunciando a sua palavra, a genuína palavra de Deus. Então, é uma coisa triste que eu tenho observado. É só um conselho de uma pessoa que mora aqui. Existem vídeos aí com pessoas muito mais capacitadas do que eu, com muito mais gabarito. Vídeos melhores do que esse, com certeza. É apenas o testemunho de uma pessoa que tem visto e ouvido essas coisas, e isso não vai acabar bem, já não está bem, está muito mal, lamentavelmente. E quem é que incentiva isso? É o pai, é a mãe, é a avó, é o tio. Agora, você teria coragem, você que diz que é cantor, teria coragem de chegar perto do Plácido Domingos, tá certo? E soltar a voz, você e ele. Você teria coragem? Você não teria coragem, porque você é um enganador. E você diz que toca, que é um profissional músico. Você teria coragem, meu amigo? Eu te faço um convite. Teria coragem
de chegar perto do Itzhak Perlin, maior violinista do mundo, judeu, mora aqui nos Estados Unidos, perto do Yo-Yo Ma, que toca violoncelo, o senhor teria coragem de falar, eu quero aqui fazer uma demonstração do que eu sei? Só no senhor pegar um instrumento, ele diz assim, ó, você não sabe nem segurar o instrumento, passa, para, vai para a escola, vai estudar. Então seja mais humilde, abaixa a bola,